Olá, queridos! Estamos começando mais um Conexão e hoje falando sobre superação. Vamos trazer esse assunto aqui, falando sobre superação, que eu creio que vai ajudar bastante você. Temos dois testemunhos aqui bonitos, dois pastores, servos de Deus, que vão falar sobre esse assunto junto comigo, vão me ajudar e abrilhantar aqui o nosso programa. Eu estou aqui hoje com o nosso pastor Sirian Gomes, o nosso pastor lá de Recreio. Pastor Sirian, seja bem-vindo ao Conexão. Eu que agradeço, pastor, pela oportunidade. Desculpa aí, o senhor já tinha convocado várias vezes e não tinha dado certo, mas glória a Deus que hoje deu certo. E eu tenho certeza que Deus vai nos abençoar e vai abençoar essa pessoa que está do outro lado. Glória a Deus. Também está aqui com a gente o pastor Edson Quaresma, nosso pastor da Igreja Batista Vida com Vida, lá de Belfor Roxo. É isso? Falei certo? Pois é, pastor Edmilson, falou certo, é uma alegria. E eu quero dizer que quando cheguei nessa casa, desde ali do rapaz da cancela, sim, até chegar no estúdio, vocês de fato são uma família. Então tenho certeza que vai ser uma bênção e aquilo que a gente puder cooperar, conte conosco. É muito honroso para nós estarmos aqui essa tarde ou noite, eu não sei que horas vai ser exibido o programa, mas é muito bom. Glória a Deus. Geralmente é à tarde que a gente exibe, mas pode ser que seja à noite também, de manhã. O importante é que vá ao ar. E que bom tê-lo aqui com a gente, pastor Edson. Nós vamos agora a uma reportagem bem rapidamente sobre esse tema superação. Depois a gente volta com os nossos convidados falando sobre esse assunto. Vamos lá. Superação é o ato de alcançar uma vitória sobre algo. Superar é transpor as dificuldades nos momentos difíceis. A superação faz parte do nosso dia a dia, seja correr uma distância maior, superar um luto ou um trauma. Em uma entrevista para a CBN americana, Evelyn Cartwright conta que sofreu 3 derrames e depois de 2 semanas no hospital, ela voltou para casa totalmente curada. Além de estar sarada dos derrames, 2 anos antes, Evelyn havia sido curada de um tumor cerebral através de orações. Segundo a psicologia, superar requer esforço, paciência, persistência e comprometimento. Então, superação, comprometimento, resiliência, a gente vai falar sobre isso. Mas deixa eu falar com os nossos entrevistados de hoje sobre a história. O que vocês podem trazer de história, no sentido histórico, né, sobre superação? Pode então, falar. Vamos começar pelo senhor, pastor Edson. Então, quando eu tinha cerca de 21 anos, eu, bem casado, né, uma esposa linda, que aliás temos 35 anos de casamento, e um dia eu saí, fui trabalhar, e quando eu voltei sem uma perna. Fui colhido em um acidente, e esse acidente me custou a perna esquerda. Na época tínhamos 2 anos de casamento e uma vida pela frente, um menino ainda, 21 para 22 anos. Mas quando o Senhor, quando Deus tem um propósito, então parece que todas as coisas cooperam. Eu diria que superação no primeiro momento é você estar com o Senhor, estar ao lado das pessoas certas, porque a vida ela vai te surpreender muitas vezes. O Salmo 27 diz assim, que no dia da adversidade o Senhor vai te esconder no oculto do seu tabernáculo, Ele vai te colocar e vai te colocar também sobre uma rocha. Então não é uma questão se haverá o dia da adversidade, ela vem para todos. A questão é quando. A questão é quando. Mas no tempo do acidente, o senhor tinha 21? Eu tinha 21 para 22 anos. 21 para 22, já era convertido? Eu estava desviado. Estava desviado? Estava desviado. Olha que coisa. Amava o Senhor. Eu me lembro que no dia do acidente, eu tinha uma consciência imatura, mas uma consciência do Senhor e do amor dEle. E eu me lembro que eu me vi no meio fio, foi uma perda traumática, uma amputação traumática, minha perna saiu na hora. E daí o Senhor falou comigo. E Ele disse assim, Edson, chama o meu nome. Aí eu no pensamento falei assim, Senhor, me salva. E Ele disse assim, não, eu quero que você chame o meu nome de uma forma diferente. E eu clamei ali no Leblon, Senhor, por favor, me salva. Daquele dia em diante a minha vida foi outra. Glória Ele cuidou da minha vida, cuidou da minha família, eu tenho 2 filhos lindos, um genro, um neto, uma igreja. E eu vou te falar, você pode encontrar alguém tão feliz e realizado como eu, mas
vai ser difícil encontrar alguém que seja mais feliz e realizado que eu. Então, a gente não vai brigar porque a gente é irmão. Mas eu tô nessa aí também. O pastor Sirian, eu vou já trazer a segunda pergunta para o irmão. Daqui a pouco também o senhor vai contar a sua história, que eu soube que o senhor também tem uma história de superação muito forte, né? Desde a infância. Desde a infância. E tudo mais. O senhor até pode falar alguma coisa, mas daqui a pouquinho eu vou apertar um pouco mais sobre isso. Mas eu queria perguntar o seguinte, qual a diferença entre superação e resiliência? Pastor, eu entendo um pouco, a superação é você vencer o problema. A resiliência é você se adaptar ao problema. São coisas diferentes. Você vencer e você se adaptar. Por exemplo, uma pessoa está magoada, ela tem de vencer. Daqui a pouco vamos falar mais sobre isso daí. E tem gente que ela se adapta àquele problema, ela consegue viver com aquele problema na vida dela. A resiliência, ela não traz a vitória. Ela faz a pessoa se adaptar àquela situação. Enquanto a superação é você vencer. Aí eu vou falar um pouquinho sobre o José, que ele teve de vencer aquela mágoa do seu coração. Claro que ele não conseguiria vencer. Aí que nós precisamos de Deus para vencer qualquer situação na nossa vida. Só para os espectadores entenderem, é José do Egito, você falou. José do Egito, que eu vou falar um pouco daqui a pouco, quando o senhor apertar mais. Já está preparando o terreno. Já estou preparando o terreno. Tá certo. Pastor Edson, resiliência, o senhor entende a resiliência desse jeito? Não. É porque assim, se você for pesquisar resiliência, se for procurar definição para resiliência, você encontra algumas, não só uma, né? Mas o pastor trouxe, eu entendi o que o pastor falou perfeitamente. Mas como que o senhor entende? Porque assim, desculpa, se eu superei um assunto e se eu não tenho resiliência, eu entendo que eu posso perder essa superação. Eu entendo. Se eu superei e se eu não sou uma pessoa resiliente, eu posso retroceder. Eu posso ter um retrocesso na vida. Eu entendo isso também. Né? Como é que o senhor vê resiliência? Então, o pastor Sirian foi muito feliz quando ele fez essa comparação. Sim. Mas eu vou te contar sobre um drama pessoal. Todos os dias, quando eu acordo, eu tenho que lutar para andar. Eu tenho que calçar uma prótese e dizer assim, Senhor, o que o Senhor tem para mim hoje? Então, todos os dias existe uma superação. Pessoas que têm algum tipo de deficiência física, que são como eu, sou PCD, elas passam por esse drama. E você tem algumas opções. Você pode, e eu falo com muito carinho, amor para os irmãos lá na nossa igreja, você pode sentar no sofá e ligar a Netflix e ficar na televisão o dia todo e desistir da vida. Mas você pode abraçar o teu propósito, aquele que Deus deu para você, e dizer, tá bom, eu vou lutar com aquilo que eu tenho. E o que eu tenho? Eu tenho aquilo que o Senhor me deu. E com aquilo que o Senhor me deu, eu avanço. Então, de uma certa forma, você supera todos os dias. E a resiliência é a capacidade que você tem de... a gente brinca dizendo assim, é a memória mecânica, né? Você é machucado, você é magoado, mas você volta para a origem. Você volta a ser aquilo que você era antes da mágoa. E a origem está em Deus. Então, quando você é machucado, como José, por exemplo, né? Ele foi ferido, magoado pelos irmãos, foi preterido, mas lá no finalzinho, ele disse assim, eu tenho terra para vocês, eu tenho casa para vocês, e eu tenho provisão para vocês. Então, ele voltou à origem. Sim. Ele conseguiu amar os irmãos. Foi resiliente. Foi resiliente. Eu até, falando sobre isso ainda, uma pessoa que ela supera alguma coisa, né? Supera alguma situação. O senhor, por exemplo, falou de todo dia se superar, porque todo dia você tem que colocar uma prótese. Por 25 anos. Por 25 anos. Sucessivamente. E sair para fazer o que Deus lhe mandou fazer. Né? Mas eu entendo que não é só isso. Não, é muito mais. É muito mais, porque você tem a discriminação, você tem aqueles olhares que incomodam, você tem aquela até às vezes uma criança na sua inocência que fala uma coisa, você fala, poxa vida, caramba. Então, você teve que superar tudo isso. Mas, pastor,
o reino de Deus, sobretudo, é um reino de amigos. Então, nessa superação, pelo menos na superação do Edson, eu tenho amigos. A Bíblia diz que Jesus chegou num lugar, haviam os paralíticos, os rejeitados, e Jesus perguntou para ele: o que você quer? E ele falou assim: eu não tenho ninguém que me coloque no tanque, lembra lá de João? Pois é, mas Jesus não perguntou sobre a mágoa dele, perguntou o que ele precisava. Ele começou a escrever um livro de amargura. Por outro lado, o outro paralítico tinha 4 amigos que o lançaram do telhado e ele foi curado. Então, quando você tem amigos, fica mais fácil superar. E eu tenho uma igreja que é maravilhosa, eu tenho irmãos, estou conhecendo essa casa, agora eu tenho certeza que nós vamos estabelecer uma conexão, porque independente das bandeiras das nossas igrejas, o nosso Deus nos conecta, por isso que o nome é conexão. Então, quando você vai criando essa, eu abro aspas, essa network santa, você fica mais apto a viver as durezas da vida. Vou te contar um testemunho. Eu fiz uma operação na boca 2 anos atrás, então eu preciso estar sempre no dentista. E eu ando assim, né? Eu ando com a prótese aparecendo porque a minha percepção de equilíbrio é maior quando eu estou com a perna com a calça levantada. Então é por isso que eu ando desse jeito. E eu cheguei ali no consultório do dentista desse jeito. Todo mundo sentado e eu em pé. E todo mundo sentado ficou. E eu percebi que as pessoas não têm uma empatia. Eu disse: o Senhor cuida de mim. E eu fiquei em pé, o Senhor me deu força. Então, muita gente que passa por um tipo de dor ou drama espera uma espécie de cuidado da sociedade extra, que não vai ter. Na maioria dos casos não terá. Não, é aí que eu falei que a resiliência não se restringe somente. Aí eu entendo o que o pastor falou perfeitamente, mas não se restringe só a isso. Porque quando eu falo resiliência, eu estou falando no sentido da pessoa se acomodar com o problema. Sim. Nossa, isso é forte. Não no sentido da... Porque a superação é você passar por cima do problema. Isso é forte. Passar por cima do problema. Quando eu falo resiliência, é a pessoa aceitar aquilo. Não, mas eu sou isso e não sei o que, ela se acomoda. A resiliência no sentido de se acomodar, de se encaixar, de se ajustar com a situação. Quer dizer, a pessoa ela convive com aquilo. Convive com diferente aquilo. Dela superar de vez. Ela não superou. Ela não passou por cima da situação. Perfeito, pastor. E aí que está o problema. Não nesse sentido de uma pessoa para com outra. Estou falando interno. Eu entendi. Interno, dentro dela. Eu só trouxe essa ressalva porque, assim, se eu supero algo tremendo na minha vida, eu vou ter que ter essa resiliência para entender... E manter a superação, né? Que eu tenho que manter, entendeu? Senão eu me acomodo. Esse tipo de entendimento que o senhor trouxe, entendeu? Então, a pessoa pode se acomodar na vida. E eu conheço muitas pessoas que se acomodaram. E acham que a vida é assim mesmo, que Deus quer isso para ela. E é ruim, porque quando se acomoda, elas começam... O acomodado pode ver que ele sempre transfere a culpa para o outro. E outra coisa, quando você se acomoda, você começa a achar que a vida não é boa. Sim. Que aí, daqui a pouco, falar do meu testemunho. Você vai ou pro lado da depressão, ou pro lado da opressão, coisa diferente. A pessoa vai pro lado, ela vai achar que a vida não é boa. Todos os lados são ruins. Então a pessoa ela vai se acomodar. O que eu faço para me adaptar com essa situação? Aliás, o que eu faço? Isso me leva para a próxima pergunta. Como superar um pecado habitual? Pecado, né, que está sempre ali. Eu vejo, eu acho o seguinte, eu creio, eu entendo, vejo as coisas da seguinte forma. Ninguém sabe da minha vida exatamente. Né? Como eu não sei do senhor, nem dele. E às vezes nem quem está mais próximo da gente sabe das lutas que a gente enfrenta. Às vezes. São tentações, batalhas, guerras, lutas que todos nós enfrentamos. Mas digamos que alguém tenha um pecado habitual. Ele entende que é pecador, a gente entende, a gente aceita Jesus. E a primeira coisa que a gente entende, né? Quando a gente entende o amor de Deus, a primeira coisa que a gente entende, pecado, tenho que largar. Mas algumas pessoas permanecem com algo e aquilo se torna habitual. Ela está sempre voltando àquilo, sempre voltando. Não que ela queira, não que a pessoa queira, mas quando ela vê, pum, aconteceu. Como supera isso? Né?
como a pessoa, qual o detalhe que vocês poderiam trazer para uma pessoa superar uma coisa que é habitual na vida dela? Começa comigo ou com o senhor? Não, pastor, por favor, Pode deixa eu te começar. ouvir. Então, eu estava meditando um pouco, como é que eu venço? A Bíblia fala que Jesus, ele é a árvore, né? Em João capítulo 15, a Bíblia diz que ele é a videira verdadeira. Sim. E todo galho que está nele, ele vai limpar e esse galho vai produzir muitos frutos. Sim. Ou seja, sem ele, a pessoa não consegue. Então, se a pessoa está num problema, num pecado, e aquilo tem sido constante na vida dela, a primeira coisa que ela tem que fazer é se apegar à palavra de Deus. Lá em João 1:9 diz assim, se confessar o vosso pecado. Primeiro, para a pessoa vencer, ela tem de confessar. Ela tem de reconhecer aquele pecado. O missionário Soares, no curso Fé, ele fala, pecado não confessado é pecado existente. Ela tem de confessar o pecado. Ela tem de ser sincera diante de Deus. Sim. A sinceridade, ela leva Deus a operar na vida da pessoa. Às vezes eu até falo que às vezes a pessoa diz, não, só a fé. Só que a Bíblia fala em Marcos que tinha um homem, que tinha um filho, e chega até Jesus e diz, se tu podes, faça alguma coisa pelo meu filho. Jesus disse, eu posso. Tudo é possível ao que crê. E ele, com lágrimas nos olhos, ele disse, Senhor, me ajuda na minha incredulidade. Ele reconheceu que ele era incrédulo. Sim. E a sinceridade dele levou Deus a abençoar a vida dele, levou Deus a transformar a vida dele. A pessoa que vive no pecado habitual, ela tem que ser sincera diante de Deus. Deus, isso tem me dominado, mas eu chego diante de ti, eu te peço perdão, eu quero a tua ajuda. E aí, Essa sinceridade é o início para que ela vença esse pecado para que habitual. Deus venha limpar ela, para que ela produza... E ela ganhe força para vencer tenha força para esse vencer impulso, digamos assim. e produza os bons frutos na vida dela. Sem isso, ela não consegue. Pastor Edson, tem algo a acrescentar em Não, relação o pastor Sirian foi cirúrgico, né? Cirúrgico, né? Mas o que eu diria, eu assisti o primeiro bloco, né? E é impossível não apaixonar pelo pastor Josias. Eu já quis ali conhecê-lo, por quê? Eu tenho 56 anos. Eu preciso que pessoas falem na minha vida. Eu sou pastor de 25 anos, mesma igreja, mas se eu não tiver ninguém em que eu possa compartilhar as minhas dores, as minhas lutas, Sim. provavelmente em algum momento, naquilo que eu chamo de solitude, vai ser solidão. E na solidão o diabo trabalha. Então, o que eu tenho como hábito? Eu tenho sempre uma pessoa, geralmente um pastor mais velho, mais experiente, que tem uma caminhada que eu não tive, e eu falo com ele. Eu digo, pastor, eu estou pensando isso. Pastor, isso está acontecendo na minha cabeça. Essa frase do missionário eu acho linda, e eu não sabia que ele tinha essa frase. A gente tem algo parecido, né? Que a tentação não confessada é pecado cometido. Porque o pecado nunca é pecado antes de ser tentação. Sim. Então, se você tiver alguém em que você confie, um homem de Deus, ou se for uma mulher, né? Uma mulher de Deus, eu acho interessante que os homens compartilhem com os homens, as mulheres compartilhem com as mulheres. Quando você tem alguém que você cuida de você, pode né? entregar teu coração e entregar as tuas fraquezas, nossa, dificilmente você vai cair. Porque quando você estiver caindo, vai ter alguém que vai dizer, ops, vem cá, Aí vem para a pastor. sinceridade que o pastor Sirian falou. Exatamente. Você tem uma sinceridade, você reconhece e você vai àquela pessoa que te apoia. Né? Eu até, um pouco antes de vir para cá, para a gravação, uma jovem entrou em contato comigo, eu trabalho muito com jovens. E eles vieram, uma jovem entrou em contato comigo pelo WhatsApp, falou, pastor, estou precisando da sua ajuda. Eu falei, pode falar, irmã. Aí ela foi e falou, a situação já estava passando, com um amigo. Você vê que a pessoa estava bem aflita, bem angustiada, né? E não estava sabendo como lidar com aquilo ali. Ela não queria magoar a amiga, mas a amiga já estava quase que entrando na mente dela, digamos assim, né? E deixando ela muito aflita, angustiada e já questionando. E ela me colocou alguns questionamentos. Aí eu vim lá, com todo amor, com a palavra, mostrando a ela, é assim, assim, assim. Aí no final eu falei assim, caramba, pastor, muito obrigado, entendi. Já sei como eu vou me comportar com ela e que se ela é minha amiga, ela vai entender isso e já tirou todas as minhas dúvidas. Quer dizer, se ela não encontra um pastor que desse atenção, é uma jovem, uma menina. Se ela não encontra um pastor que desse a ela uma atenção, ela podia continuar tentando resolver sozinha com a amiga dela isso
e no lugar dela trazer a amiga para uma verdade, a amiga poderia provavelmente tirá-la da verdade que ela já vive. Eu creio muito, pastor, no poder da sinceridade no sentido. Por exemplo, quando eu era jovem, 16 para 17 anos... Já começou a dar o testemunho. Ainda não chegou. Vamos lá. E a gente serviu os espíritos. Estava servindo os espíritos. E um dia minha mãe começou a ler a Bíblia, mas não era convertida. Eu sou a primeira pessoa que me converteu da minha família. E ela disse, olha, isso não é de Deus. Ela, lendo a Bíblia, disse que o que vocês estavam vivendo não era de Deus. Não era de Deus. Deus a convenceu. Aí eu falei assim, minha mãe, se isso for de Deus, eu vou servir o resto da minha vida. Aí eu lembro que eu saí, eu estava muito angustiado, muito triste, muito deprimido. E eu saí assim, falei assim, saí da minha casa, senti um beco. E eu falei assim com Deus, Deus, se isso for do Senhor, eu não sabia falar Jesus e tal. Eu falei, se isso for do Senhor, eu vou servir o resto da minha vida. E se não for do Senhor, o Senhor vai me tirar. Pastor, menos de uma semana. Eu não gostava de crente, não gostava. Eu estava em determinado lugar. Chega um pastor, um evangelista, a esposa dele e um rapaz. Chegaram e eu não tinha para onde correr, porque eu não gostava de crente. Um dia, quando era criança, a gente apredejou a Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus abriu uma congregação no bairro e a gente foi para apredejar a igreja. E nós apredejamos. Eu não tive nem coragem de jogar pedra, porque dizer que parecia um bode, né? Parecia algo de, não, esse bicho pode me pegar durante a noite. E aí eu baixei assim as mãos, mas quebraram a janela, os meus amigos quebraram a janela da Assembleia de Deus. Mas eu falei isso com Deus, eu fui sincero, eu estava angustiado, oprimido. Se é do Senhor, eu vou servir. Se é do Senhor, eu vou servir. Uma semana depois, Deus mandou uma palavra para mim. Mandou um pregador com folheto, entregou um folheto que dizia, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só que não é uma culpa dizer que Jesus era o caminho, a verdade e a vida. Que lá era também falava. Lá na igreja católica dizia que Maria levava, estou falando mal de Maria, porque entenda, que Maria levava também a Deus. Eu fazia parte da igreja. Eu ia todo final de semana na igreja, eu fazia parte do grupo jovem, mas dessa semana eu ia lá no terreno. Rapaz. Então, ou seja, todos eles diziam que levava a Deus. Quando eu li em casa, sozinho, aquele folhetinho eu tinha colocado no bolso, com raiva, mas eu li. Diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aquilo abriu minha mente. Eu fiquei, uma palavra, né? Eu fiquei inquieto, falei, como assim? Só Jesus é o caminho? Basta uma palavra. Como é que só Jesus é o caminho? No outro dia, o pastor passou na porta da minha casa. Eu chamei ele. Ele passou, eu chamei ele, você estava na rua, moço. E ele falou, o que houve? Dá para o senhor me explicar o que está aqui? Aqui está dizendo que Jesus é o caminho. Minha mente tinha aberto, não sei como, foi o Espírito Santo. A minha mente abriu quando eu não estudava a Bíblia. Caramba. E aí eu fiquei, foi que ele parou e, como o senhor falou, aí eu apoio. Ele fez um estudo para mim de João capítulo 14. Um mês e pouco eu estava convertido. Glória a Deus. Vamos avançar um pouquinho, rapidinho. Superando, eu queria assim, que se vocês conseguissem sintetizar agora numa palavra. Superando a dor da perda. Como é que seria? Uau, numa palavra? Nossa, é melhor o pastor Sirian responder primeiro. Não fico só essa. Superando a dor da perda. Um dia depois do outro. Um dia depois do outro. Você amar ao Senhor, perceber que você é filho, ter esse entendimento visceral dentro de você, e não só na mente, né, mas transferir isso para o teu espírito. E abraçando as pessoas que Deus vai colocando ao teu redor. Porque o Senhor, geralmente, para ajudar você a superar uma dor, uma perda, Ele vai colocar as pessoas certas para chorar com você, para alegrar com você, para celebrar você, ou então para dizer, você está indo num caminho que não é bacana. Isso aí é interessante, pastor Edson, porque às vezes Deus coloca alguém no seu caminho para você ajudar. E ao ajudar aquela pessoa, você é ajudado. Você pensa que está ajudando. Exato. E a pessoa que está... E você está sendo Deus, ajudado. na sua infinita sabedoria, às vezes você está ali, de repente vem uma ligação, está precisando da sua ajuda, você vai ajudar a pessoa, caramba, e eu aqui pensando besteira, está repreendido. Você sabe aí que você se levanta ali. Tem um pastor aqui dessa casa que é muito precioso, chama pastor Davi. E eu sou o pastor sênior da igreja, ele caminha lá conosco. E
De vez em quando eu tenho algum problema, porque eu penso que sei das coisas, né? O Davi é o das câmeras? Eu acho que é do som. Ah, o do áudio. Do áudio. Tá. E daí ele vem, eu sou o pastor dele. Uhum. E ele fala assim, pastor, ele é gentil demais, né? Muito amoroso. Você já pensou em fazer assim? Eu digo, nossa, como é que eu não tive essa ideia? Então, quando a gente está atento, tem um coração disposto Uma conexão a ouvir, mesmo, né? rapaz, Deus faz coisas maravilhosas. Então vou pular para outra, já que o senhor correu. Não, vamos embora, vamos. O que o senhor faz a pergunta outra vez? Não, é uma palavra, superando a dor da perda. Apegando-se à palavra de Deus. É isso aí. A única maneira que a pessoa supera qualquer perda é se apegando a Jesus. A Bíblia diz, une-te, pois, a Deus e torna um só espírito com Ele. Se a pessoa se apegar ao Senhor, ela consegue vencer qualquer situação Fala na de vida paz, dela. né? É Jó que fala isso. Fala. Une-te, pois, a Deus e tenha paz. E tenha paz. Então, a única maneira da pessoa vencer qualquer situação, qualquer problema, seja ele familiar, seja espiritual, seja ele interior da pessoa, seja qual for, é se apegando a Jesus e a palavra de Deus. Uma pergunta para o senhor, senhor pastor Edson. O que significa resistir até ao sangue na luta contra o pecado, em Hebreus 12:4? O que Para você mim, entende esse pessoalmente, significado? não só em Hebreus 13, mas ali em Apocalipse também, né, quando diz que vocês não resistiram até o sangue. Eu penso que quando você tem um propósito, vou te dar um exemplo. Eu pastorei em Belfort Roxo. É uma cidade maravilhosa e desafiadora. Muito peculiar, muito singular. Já fui pastor de Belfort Roxo por 10 anos, 11 anos, quase 11 anos. Essa cidade é maravilhosa. Essa cidade me abençoou muito. A mim, muito. Eu pastorei lá há 25 anos. E tem uma palavra em Jeremias que Deus diz assim, Jeremias, eu quero que você compre uma terra. Só que Babilônia estava às portas, ia ser tudo tomado. E Deus fala, Jeremias, compra uma terra. Quem é que vai comprar uma terra num lugar que vai ser perdido? Sim. Mas Deus fala assim, são em duas escrituras, uma aberta e uma selada. Então o entendimento que eu tenho é que a aberta era para aquele tempo, mas a selada era para a próxima geração. Então eu gosto de dizer, e é nisso que eu me movo, é nisso que eu sinto. Eu não trabalho mais para mim. A minha vida já é cuidada pelo Senhor, mas eu trabalho por um legado. Então eu penso que superar, avançar, permanecer... Isso seria resistir até o sangue. Até o sangue. Ou seja, você tem um propósito. Então eu já sei... Não volta atrás. Quando você tem um propósito, ou você morre por ele, ou você morre nele. Eu só tenho duas maneiras de ser recolhido dessa terra. Ou eu vou morrer fazendo o que eu estou fazendo, ou eu vou morrer porque eu estou fazendo o que eu estou fazendo. Sim. É até o fim. Isso é resistir até o fim. Eu vou te fazer outra pergunta. Essa ficou com o pastor Edson. Como se manter motivado depois de tentar várias vezes e falhar? Pastor? Entendeu? Então você se mantém motivado mesmo tentando várias vezes e falhando. Tentando e falhando e você consegue manter a motivação. Posso falar, pessoal? Pode. Vou falar, pessoal. Todos nós que estamos no ministério, todos nós que... Eu já tenho 49 anos, que já passamos por muitas lutas. Como é que eu me mantenho? Eu sempre trago essa palavra de Hebreus capítulo 12, versículo 2. Olhando sempre para Jesus, autor e consumador da vossa fé. Se eu quero manter o meu coração, a minha vida motivada, eu não posso olhar nem para a direita, nem para a esquerda, nem para as falhas. Aí eu tenho um versículo também que fala muito do meu coração, Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14, que é um versículo muito conhecido nosso, que todos nós conhecemos. O apóstolo Paulo disse, eu prossigo para o alvo. O que ele fazia? E que eu luto para fazer também. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Rapaz, eu cito esse versículo todo da hora. Esquecendo das coisas que ficaram para trás. Se você... Os jovens, então... esquecendo das coisas que ficaram para trás e avançando para aquelas que estão diante de nós. Eu tenho de avançar. Se eu não quero cair, se eu quero ir até o final, se eu quero estar motivado, eu preciso sempre entender uma coisa. Olhando para Jesus, olhando para o alvo, o que Deus tem para nós é maior do que qualquer luta, do que qualquer batalha. O que Deus preparou para o homem, que a Bíblia até fala, aquilo que olhos nunca viram e ouvidos nunca ouviram, que Deus preparou para a gente. Então, a minha motivação não está naquilo que eu tenho
ou naquilo que eu faço. A minha motivação está em Cristo. Então eu tenho de olhar para Ele. Então não, as falhas não vão te parar. Essas falhas não, porque as falhas, elas fazem parte. Porque às vezes a pessoa, ela tem coisas na vida que a gente observa. Pastor Marcos sempre fala isso. Ontem ele estava falando aí em Copacabana, estava pregando, que parece que na hora que Deus acelera, depois ele pisa. Do vaso, né? Do vaso de barro e tal. Então, tem hora que você está lá em cima e tem hora que você está lá embaixo na vida. Sim. Tem hora que você está bem e tem hora que você está mal. Mas o que faz eu não parar? O que faz eu não parar é o propósito que Deus colocou dentro do meu coração de um dia estar com Ele. Então, eu não posso parar. É isso aí. Então, eu não posso parar por nada. Glória a Deus. Caramba, hein? Esse programa vai estourar o horário, o pessoal da produção vai me pegar. Mas eu vou fazer mais uma pergunta. Eu sei que era para estar chamando agora um breakzinho, mas vou fazer uma pergunta bem rápida para os dois me responderem bem rápido. Pensar no amanhã, isso aqui é fácil de responder. Pensar no amanhã é uma boa estratégia para superar as adversidades da vida? Não. É uma boa pergunta. Posso argumentar? Segura aí. Sim ou não? Eu diria que... Porque assim, pensar no amanhã. Eu diria que se você não pensar no amanhã, você vai ser temerário. Então, Jesus falou que quem começa uma torre e não planeja o seu final é um homem despreparado. Sim, mas ele falou também que cada dia... Tem o seu próprio mal. Então, eu venço o mal de hoje, mas penso no bem de amanhã. Eu não penso no mal de amanhã. Não é que eu não penso no amanhã, mas a pergunta... A pergunta é, pensar no amanhã é uma boa estratégia para resolver o problema. Para superar as adversidades da vida. Porque quando eu estava lá no Nordeste, na depressão, eu achava assim, eu vou sair daqui porque a minha vida vai mudar. A minha vida está aqui, está dessa maneira... Por causa do local. Por causa do local. Então, eu pensava no amanhã, eu pensava em completar 18 anos, eu queria ir para Manaus, eu queria fazer outras coisas. E a minha vida mudou, não foi quando eu saí do Nordeste. A minha vida mudou lá no Nordeste com Jesus. Aleluia. A gente volta a falar um pouquinho sobre isso. Deixa eu chamar agora um intervalo bem rápido e o Conexão volta já. Olá, voltamos com Conexão. Hoje eu estou aqui com o pastor Edson Quaresma, pastor da nossa Igreja Batista Vida com Vida, lá em Belford Roxo, e também com o nosso pastor e amigo Sirian Gomes, nosso pastor do Recreio dos Bandeirantes, da nossa igreja, da Igreja Internacional da Graça de Deus, falando sobre superação. Eles já contaram um pouco das histórias deles, mas a gente quer ouvir mais um pouquinho, né? Então vamos lá, em nome de Jesus. Pastor, a pergunta seria... Qual a maior história de superação de vocês? Pastor Edson, o senhor já chegou a comentar de um acidente. O senhor sai para trabalhar aos 21 para 22 anos. O senhor sai para trabalhar e nesse acidente o senhor perde a perna e volta sem perna para casa. E ali o senhor acontece algo fabuloso, porque aí o senhor tem um encontro com Cristo, né, um reencontro, digamos assim, com Cristo, volta para Ele e sua vida muda completamente. Né? Toma um contornos assim. Tem um contexto, né? Quando eu cheguei em casa, enfim, fiz a operação e foi tudo muito rápido. A minha família, porque eu era recém-casado, e a minha mãe, que já foi recolhida pelo Senhor, ela acreditava que a minha esposa ia me deixar. Porque nós éramos muito jovens. Casados de pouco? De 2 anos. Não tínhamos filhos. Então, o que a minha família fez? Fez rampas na casa. Porque na cabeça deles, e eles fizeram isso com muito amor, com muito carinho. Sim. Eu ia andar de cadeira de rodas. 2 meses depois eu estava andando. 2 meses? 2 meses. A minha primeira prótese, hoje eu uso uma prótese de alta tecnologia, mas a minha primeira prótese foi feita por um sapateiro. Por um sapateiro. Então, isso foi pontual. Mas eu quero mencionar uma coisa que para mim é muito importante. Porque pontualmente essa é talvez a maior história, mas a maior história não é essa. A maior história é permanecer. Eu admiro e acompanho o pastor missionário R. Soares. Para mim, Deus celebra aquele que permanece até o final. Então, a maior história de superação não é o que eu já passei, mas é o que eu estou passando.
E eu peço ao Senhor que me dê vai graça passar. para ir até o final dessa Até o jornada e dessa carreira. Eu acredito nisso. Glória a Deus. E o pastor forte, R.R. né? Soares é um exemplo, né? Porque Não, você sabe que eu fui para academia por causa dele. É, né? Eu tenho 56 anos Ele e cuida. eu vejo de vez em quando os vídeos dele correndo ali, É isso né? mesmo. Eu falei, não, ele está cuidando dele, porque o exercício físico para pouco adianta, mas não para nada. É. Para alguma coisa adianta. Sim, poxa, Eu falei, claro. Ainda esse mais homem é um passando exemplo dos 70. para nós. É, sim. Então, Devia viver bastante, né? O missionário, a gente já sempre, eu sempre fui da Igreja da Graça, nunca fui de outra igreja. Ele é um exemplo para quem está perto, quem está longe. E não qualquer só para a pessoa. Igreja da Graça. Não só para a Igreja da Graça e não só para a religião cristã. ele é uma referência. É uma referência até para outras religiões. Se você pega um vídeo dele de 30 anos atrás e você vê ele pregando, isso uma professora de teologia falou comigo, de uma outra denominação. Ela falou assim, eu amo o missionário de vocês. Porque eu vi um vídeo dele de 20, na época, né? Isso já passou quase 15 anos. Na época ela falou de 15 anos atrás, ela falou mais ou menos. E aí eu vi ele pregar hoje e é a mesma coisa. E com a mesma disposição. Com a mesma disposição, a palavra, a serenidade, a mansidão. É realmente uma benção, mas que Deus o abençoe. Deus abençoe Deus abençoe o nosso líder. O nosso Deus, líder, né? Pastor Sirian, a mesma pergunta. Qual seria a maior história na sua superação? Eu nasci no lar, meu pai era um homem, meu pai tem mais de 32 filhos, com várias mulheres. Peraí, para. Meu pai Seu pai tem mais de 32 mais filhos com várias 32 mulheres. filhos Com várias mulheres. Ou seja, um lar totalmente o quê? É destruído, né? Um lar totalmente destruído. Eu, faz 5, 6 anos, eu Seu lembro... pai está vivo ainda? Tá, hoje é de Jesus. Está com 80 e glória a poucos Deus. anos. Parou, né, meu filho? E o meu pai, eu tive uma experiência assim, que quando eu era criança, meu pai tomou veneno. E eu lembro que ele estava trancado no quarto e todo mundo, eu estava no colo dele, ele me abraçando com um copo de veneno na mão e com uma arma em cima da mesa, querendo se matar, tirar a vida. E todo mundo falava assim, bate no copo, bate no copo, bate no copo. E o pessoal com medo de entrar. Ele e você lá dentro, todo mundo lá de fora. Todo mundo lá de fora. Arma e o copo de E veneno minha na mãe mão. gritando, bate no copo, bate no copo. O pessoal com medo de entrar, interior, cidade, interior mesmo, interior de uma cidade pequena. E com isso, meu pai chegou até a tomar veneno. E isso ficou na minha memória. Poxa. Isso ficou na minha memória. E aí eu fui, depois meu pai foi embora. Com essa situação, meu pai foi para Pará, a gente é do Maranhão, ele foi para Pará. E eu era muito apegado ao meu pai. E eu entrei num estado de depressão muito profunda. Ainda criança? Ainda criança. Com 7 anos, 8, até os 16 anos... Quando você tem encontro com Cristo nos 16 anos. Quando eu tive o encontro com os 17, foi quando eu tive o encontro. E aí eu era uma pessoa muito deprimida, muito angustiada. Eu comecei a estudar fazer a primeira série com quase 8 anos. Caramba. Tudo devido à depressão? Não, porque era de cidade pequena, a gente morava no interior, não tinha escola como tem hoje. Hoje o Maranhão mudou muito, mas na época era difícil. Aí meu pai trouxe a gente para a cidade grande, quando ele viajou, trabalhou, comprou uma casa e trouxe a gente para a cidade grande. E foi embora. E deixou a gente numa cidade grande, uma mulher com 5 filhos, vocês. com 5 filhos em casa. E comecei a estudar e tinha dificuldade na fala. Imagina, uma criança com quase 8 anos, sem saber falar direito, deprimido. Na cidade grande? Na cidade... Sem estudo. E foi uma dificuldade imensa. Então, eu era uma pessoa que, por causa dessa depressão, eu comecei a ter problemas espirituais também. O meu coração disparava. As minhas mãos começavam... ansiedade. Minhas mãos começavam a tremer à noite. Às vezes, à noite, eu não dormia. Aí levava lá nos encostos, aí fazia aquelas rezas, eu não conseguia dormir. Eu rezava o catecismo, eu tinha tanta reza que era ensinado pelos idosos da época. E eu estava no estado de depressão, como eu falo, quando o senhor falou no amanhã. Então eu achava que eu saísse daquele local... Saindo de lá, resolveria os meus problemas. Mas o senhor viu que não era nada disso? Não era nada disso. Essa foi a maior superação, então. Então, aí com Jesus, eu consegui Deus vencer mudou. essa situação, mudar. Vamos lá, então, agora. Aprendendo a suportar o processo. O senhor já falou sobre isso no início do programa. Não é? Não é fácil. Suportar o processo.
Eu lembro que quase um ano na igreja para eu poder me libertar totalmente. Quase um ano? Quase um ano. Quase um ano para poder me libertar daquele... Mas vocês, não acham, vocês pastores, como pastores, vocês não acham que isso vai variar Sim. de um para o outro e de um propósito de Deus para um e para outro? Então, porque, pastor, o que acontece? Quando eu aceitei Jesus, por exemplo, você aceita Jesus, mas continua no mesmo ambiente negativo. Não, depende. Não, assim, um exemplo negativo que eu falo no sentido. Família, Sim, parente e tal, perseguições. Você tinha uma casa com 4 não, irmãos mas e parentes, sua mãe. Então, e parentes que não aceitavam aceitar Jesus. Uhum. Então, foi um período para mim que meu pastor conversou muito comigo. Deu trabalho, né? Deu trabalho. Eu conheço uns assim. Eu chegava na igreja e falava assim, pastor, faz um trabalho de libertação na minha cabeça e você não tem mais demônio. Mas eu sentia aquela situação. Eu lembro quando uma vez o pastor cantou uma música na igreja, Quero que valorize o que você tem. Como eu chorava. Essa música. Todos os cultos que eu ia à igreja, eu chorava. Mas todos os cultos o pastor cantava a mesma música. Quero que valorize. Deus te libertou pela E aí Deus choro. aí eu fui entendendo que eu era, porque tem gente que se liberta imediato. Sim. É isso que eu ia falar. Tem gente que vai tem essa diferenciação no sentido de... E acho que tudo tem a ver com um propósito. Né? Sim. Se Deus tem um propósito... Por exemplo, Deus tem 21 anos, perdeu as pernas para 22, uma perna, de 21 para 22. Deus vai levantar um pregador. Se Deus não trabalhar direto com ele rápido... Mas assim, fica difícil. É porque a gente está falando de superadores, né? Superadores. Mas nem todo processo é doloroso. Às vezes o processo é gostoso, é bom. Então, o que eu faço? Eu desfruto. Tem gente que pensa assim, quando eu chegar lá, o resultado, quando a igreja crescer, quando as almas chegarem. Eu gosto dessas coisas. Mas o dia de hoje é tão precioso. Então, o processo é o que está acontecendo aqui. É agora. É o presente. E eu quero você vai olhar para desfrutar amanhã, disso, eu quero você amar vai pessoas, eu quero... Foi a pergunta que o senhor fez lá naquele bloco passado. O senhor fala assim, não andeis ansioso. Por coisa alguma. O de amanhã. Você chega amanhã, tem que viver o hoje. E você diz Pensar assim, no amanhã é uma Ficar boa pensando estratégia. na vida toda, no amanhã e tal. Só que você vai entendendo. Isso é um processo, por exemplo. Eu tinha um problema de fala. Eu entrei no ministério, eu senti com 17 anos de vir para o ministério. E um dos problemas que eu não entrei no ministério imediato era o problema da minha fala. Teve que resolver isso. Não, eu ainda na igreja, depois eu vim para o ministério, um dia eu chorei, Deus, como é que eu vou fazer? Aí então lá, mas Moisés era gago, mas Moisés viveu lá. Tinha Arão lá para ajudar Moisés, né? E tal. E aí depois de muito tempo, isso no começo me prejudicou no ministério. Hoje a pessoa me vê falante, me vê uma pessoa comunicativa, mas não entende que até no ministério. Por trás já passou até umas por trás, batalhas, depois muita Teve que oração. suportar o processo, fui né, fazer fono, fui para fazer muitas coisas, super... pra cima. Claro, para estudar. Pastor, entendeu? me perdoe, é porque isso me inflama de uma tal maneira, esse assunto é tão violento. Você pegou Você me pescou agora, você me pescou. Por quê? Porque eu tenho um amigo que diz assim, como é que você está? Estou esperando a aposentadoria. Eu estou trabalhando para me aposentar. Sabe o que aconteceu? Ele aposentou. E agora? Agora não tem mais nada. Não tem mais acabou. outra vontade. Nós não trabalhamos para aposentar, nós trabalhamos para a eternidade. Pois é. Então é até o último suspiro. Não, é interessante, porque outro dia eu falava com um amigo. É desfrutar o dia do processo. É isso aí. A pessoa falava assim, pastor, o senhor não se cansa de trabalhar com jovens, já com 55 e continua trabalhando com jovens. Já tem 18 anos trabalhando com jovens. Todo carnaval a gente trabalha com jovens, 18 anos já trabalhando. Aí eu falei assim, cara, eu sou um pastor. Eu vou para onde o carnaval? Então eu faço a minha reunião, no domingo eu volto, eu saio na sexta, faço minha reunião na sexta, eu levo os jovens para o sítio, eu trabalho na sexta-feira à noite, no sábado o dia todo, no sábado à noite acordo cedo, vou para a minha igreja, deixo a minha esposa com eles lá, fico domingo na igreja, faço meus cultos, termino os cultos, volto para lá para o sítio. Passo a noite de domingo, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira venho e depois vou para a igreja fazer meu Mas não tem outro prazer. O que eu vou fazer? E é uma pegada, né? Você vê que é uma correria. Muito, mas é leve. É suave. É aí que eu ia falar. É aí que tá, pastor Edson. É aí que tá, a gente pastor se leve, a gente... Quer dizer, eu falei pro pastor, pastor, sabe o que eu faço? Não, pastor, como é que o senhor consegue? Eu me divirto, cara. Eu vou lá, eu prego, eu vejo, aí você vê... Poxa, teve um culto nosso que 13 jovens se converteram. 40 foram batizados no Espírito Santo.
Qual a maior alegria para o pregador? Eu não quero mais nada. É um processo. É um processo. E quando eu tenho um tempo livre, eu vou lá jogar meu futebol com eles. E eu sou pastor deles agora. Quer dizer, ninguém chega junto de mim. Eu Ele posso deixa fazer até gol. você fazer o gol, né? Eu posso, mas... Quer dizer... Pra que eu vou, entendeu? Então vamos lá, vamos fazer. É melhor que eu jogar com é melhor, eu vou ficar na igreja, aí depois vou pra casa. Mas essa geração tem uma dificuldade de desfrutar do processo, porque ela é muito focada em resultado. Nós amamos os resultados, É a mas a cultura do verdade resultado que eu chamo. Mas... Uma cultura que foi criada, tá? Onde se você não tem o resultado, você entra até em depressão. O nosso missionário até fala que... Não que não tem que ter o resultado. Sim, mas o resultado é consequência do processo. Mas o missionário até fala assim, quando fala das reuniões, né, que ele fala que tiver uma alma. Eu lembro que lá em Botafogo, quando eu era pastor de Botafogo, chegou uma família na igreja à tarde. E foi um dia que não ia ter culto. Aí a pessoa chegou e disse, pastor, chegou uma família aí. Eu falei, então vou fazer culto. Desci só para o filho, a mãe e o filho. Fiz o culto. Aí eles começaram a ficar naquele horário. Eu fazia o culto só para os dois. Não era fora de horário de culto, fazia só para os dois. Um tempo depois ele falou, olha, eu só fiquei nessa igreja porque o pastor me atendeu. Todas as vezes que eu vinha com minha mãe fazer o culto. Hoje os dois fazem, o filho faz a obra e a mãe está na igreja. Amigos, nós vamos agora ao quadro Opinião. Bem rapidinho, nosso tempo está bem apertado. O papo tá bom e tá rendendo. Mas é bom, é muito bom isso. É bom falar Jesus. Vamos a esse quadro Opinião agora. A pergunta que os nossos repórteres estão fazendo... Cadê? Não está aqui. Ou tá? Qual a sua maior história de superação? É a mesma pergunta que eu fiz para vocês. Vamos às ruas então, voltamos já. Tem várias coisas que eu já superei, né? Eu superei um tumor no útero, que eu não podia ter um filho. E eu superei. Hoje eu adotei um monte de gato, que são meus filhos. Né? Superei a morte do meu irmão, que foi assassinado injustamente, né? Num assalto. E perdoei também, cara. Que Deus abençoe a vida dele, que ele venha se arrepender de tudo que ele fez. Superação é estar aqui todo dia nesse sol, montando, desmontando barraca e cada dia achando que a gente vai conquistar algo melhor. A fé é o que me sustenta de pé todo dia, né? Todo dia antes de eu sair para trabalhar, eu peço muito a Deus para me renovar minhas forças. Eu tinha umas convulsões que eu não tenho mais e eu não tive lesão cerebral. E aí eu fui para estudar na UFRJ, nas neurociências, e assim, é uma coisa que a ciência não explica. Como que eu não tenho lesão cerebral? Se eu tinha convulsão na infância, né? E tive umas questões ortopédicas também, que não era para eu estar andando com qualidade, e ando. Fui atropelada. Então são coisas que só Deus explica. A minha mãe teve fé por mim. E aí diz que a geração da gente, né, é abençoada, né? Quando alguém é coluna na casa... A minha mãe, no caso. Minha mãe é evangelista, né? Na Igreja da Graça de Caxias. Então, às vezes, faltou fé para mim, mas ela teve por mim. E creio que a bênção se estendeu para mim. Saí de uma cidade pequena chamada Carangola, Minas, em busca de uma vida melhor, eu e minha esposa. Me formei nesse curso de segurança, tirei minha ata, ela é técnica de enfermagem. E graças a Deus consegui serviço aí agora. Tem um mês que eu estou nesse processo aí seletivo. Creio eu, né, que vai melhorar, passar por cima de muitas coisas aí, problemas, às vezes, muito problema meu pessoal, certo? E vai dar tudo certo, se Deus quiser. Bom, eu acho que primeira coisa, eu perdi minha mãe com 4 anos, então eu fui criada pela minha irmã. Então, para mim já foi uma superação difícil. Depois eu saí do interior de Santa Catarina, querendo estudar para dar uma posição melhor para o meu pai, que a gente era muito pobre. Comecei a estudar, quer dizer, eu estudei, arranjei emprego, trabalhei, depois de formada aí me casei, formei uma família, tenho 2 filhas, hoje 4 netos. E agora, hoje está fazendo 2 meses da morte do meu marido. Então, tudo tem que superar. Olha, até eu mesma me admiro, não sei de onde vem tanta força. Eu tenho Deus na minha vida, né? Primeiramente. Depois a minha vontade também de superação, de vencer na vida, de ser alguém, de fazer o bem. Amigos, esses dias eu comentava na igreja sobre 2 fontes. Eu até fiz uma pergunta lá na igreja, pastores, eu até fiz uma pergunta, falei sobre aquela mulher samaritana, e eu falei para minha igreja assim, quantas fontes tinham ali naquela cidade, em Sicar? Uma, pastor. Eu falei, não era uma. Não, eram 2.
Aquela mulher, ela não percebeu que tinha uma fonte de água viva falando com ela. Então tinha a natural e a espiritual. E eu falei com eles o seguinte, eu estava explicando na mensagem que a fonte natural é muito importante. Muito importante. Todas as nossas emoções, sentimentos, prosperidade, saúde. A fonte natural é muito importante, mas ela não pode vir primeiro que a espiritual. Jesus mostrou isso para ela e mudou a vida dela. Acho que esse povo falando aí, a gente percebe isso, né? Todo mundo fala de Deus. Você vê que alguns até nem têm ainda uma fé firmada, mas... Provaram da água, né? Provaram de alguma forma, como a menina. A minha mãe teve fé por mim, quer dizer. Interessante, né? Eu já volto a falar com vocês. Vamos ao X da questão de hoje. Bom, X da questão de hoje. Quais as ferramentas que aprendemos na Bíblia para não cair em tentação e superar todas as dificuldades do dia a dia? Eu não tenho muito segredo para lhe dar. Eu gosto muito de um texto pequenininho que é primeiro livro a primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 18, que diz assim, simples, orai sem cessar. Esse é o X da questão. Quer dizer, você não é que você vai ficar como um louco falando sozinho pelas ruas e orando, mas a oração é você ali estando sempre em atenção, sempre em alerta, sempre em espírito de oração, sempre no espírito de Deus o tempo todo. Então você está sempre ligado, jejuando, se consagrando, se apresentando a Deus. Sente que você não está bem, você então jejua, busca a Deus, quebra a carne, indo à igreja constantemente, lendo a Bíblia constantemente, ouvindo. Se você tem o seu pastor ou pastora como servo e serva de Deus, ouça o que essas pessoas dizem. Elas só vão falar uma coisa boa para você. Se você não tem como homem de Deus, tudo bem. Mas se tem, então você precisa ouvir quem realmente vai te trazer algo de bom, algo que te engrandece, que te firma, que te edifica, que te tira do lamaçal e te coloca numa rocha. E essa é o X da questão de hoje. Eu vou deixar só primeira carta aos Tessalonicenses 5,18. Orai sem cessar, no sentido de estar sempre vigilante, no nome de Cristo Jesus. Tá bom? Pastores, a gente chegou ao fim. Glória a Deus. Glória a Deus. Foi bom ou não foi bom? Estava gostando? Não, do glória programa, a Deus pela vitória, por essa oportunidade. Agora eu entendi. Peguei ele no final, hein, pastor Edson? Pois é. No finalzinho eu peguei ele. Não é o contrário, não. Não, entendi. Não, e outra coisa, pastor. Entendi. E outra coisa, a gente chega aqui, por exemplo, eu sou meu amigo, mas eu nunca participei de uma programação com o senhor. A gente, pela manhã, hoje, eu não vim gravar aqui com o pastor Mike, que a gente grava, já anuncio o endereço da nossa igreja no horário dele de meio-dia. Eu acordei e fiquei me preparando, buscando a Deus. Deus, o que eu vou falar? O que eu posso ajudar as pessoas? Porque a gente sabe que é uma responsabilidade muito grande. Não é só falar, é uma responsabilidade porque são milhares de pessoas que estão nos ouvindo do outro lado, que precisam da ajuda de Deus. Glória a Deus. E tenho certeza que essa palavra fortaleceu e vai ajudar muita gente. Esse programa vai ajudar, eu creio também em nome de Jesus. Pastor Sirian, vou começar pelo senhor então, foi um prazer tê-lo aqui com a gente. Seu endereço, seus horários, convida o seu povo para te... Eu convido aí toda a Zona Oeste, não Bangu, né? Zona Oeste, eu falo aqui pro lado do Recreio dos Bandeirantes, Barra, é você que mora em Vargem Grande, Vargem Pequena, aquela região ali do Recreio dos Bandeirantes. A nossa igreja está localizada ali na Rua Frederico Quartaroli, número 75. Rua Frederico Quartaroli, número 75. Principalmente, pastor, às quartas-feiras, que eu gosto muito de orar pela família. Sim. Como eu vim de uma família destruída, e hoje a minha mãe é de Jesus, meu pai é de Deus, e eu amo orar pela família. Então, quarta-feira, às 8 da manhã, às 15 e às 19h30. E aos domingos, pastor, sempre aquela busca, como o senhor falou, se apegar a Deus, orar, sim, comunhão com Deus. Domingo, 8, 15 e 19 horas. Repito o endereço, Rua Frederico Quartaroli, número 75. E agradeço desde já pela oportunidade, tá bom? Glória a Deus. Pastor Edson Quaresma, pastor da Igreja Batista Vida com Vida em Belfor Roxo. Pastor, foi um prazer imenso lhe conhecer, simpatia em pessoa. Qual o seu endereço? O que o senhor tem para o pessoal poder conhecer o Senhor? Pastor, gratidão por estar aqui com essa equipe incrível, maravilhosa. Muito obrigado pela chance de poder compartilhar um pouco. Sim. A gente fica ali em Belfor Roxo,
O bairro é São Bernardo, Santa Maria São Bernardo, é divisa na Avenida Estrela Branca. Mas se você quiser de fato nos encontrar, é mais fácil nos achar primeiro na internet. Sim. Então, nos procure nas mídias sociais. Você coloca lá Igreja Batista Vida com Vida ou IBVV. E você vai ver que nós estamos lá e tem mais informações. Os nossos cultos acontecem domingo, quarta, mas a igreja abre todos os dias. Porque a gente trabalha com as crianças também, tem um projeto lindo. As crianças estão lá conosco, recebendo reforço escolar, alimentação. Então não é difícil nos achar. Procura então, aí, ó. Na sua própria igreja. Na igreja. Tem reforço escolar para as crianças da comunidade ali. Exatamente. A gente atende cerca de 20 crianças todos os dias com alimentação, cuidando delas, os irmãos cooperam. E algo sério, algo, sabe, tem mudado a vida das crianças e sobretudo dos pais. Mas o pessoal acha vocês então na internet? É mais fácil. Mais fácil, né? Lá, São Bernardo, Avenida Estrela Branca, 107, Belfor Roxo. Mas procure no Instagram. IBVV ou Igreja Batista Vida com Vida e você vai ter mais informações lá. Glória a Deus. Pastores, foi um prazer então, tá bom? Estamos aí conectados, né, para usar aí o nome do programa. Meus amigos, eu estou na Rua Coronel Tamarindo, 2030, ali em frente à estação de trem de Bangu. Todo domingo, 7, 9, meia, 14, 18 horas, fazendo cultos de adoração a Deus, levando o povo à palavra e assim ensinando o povo a buscar o Senhor. Venha com sua família, vem participar e procure o nosso programa, Conexão / Pastor Ednilson Lima. Você vai achar lá no nosso canal no YouTube, tá muito bom e vai ser um prazer encontrar você lá, tá bom? Ficamos por aqui, forte abraço e até o próximo Conexão.